Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Boa noite, pessoal. Vou começar aqui com o caso clínico 1. Esse caso vai ser referente aí às questões 1, 2 e 3. Então, é um paciente do sexo feminino de 55 anos, sem comorbidades e tabagista, que chega ao seu consultório com uma queixa de inchaço no rosto e pescoço há um mês, apesar de ter percebido perda de peso importante nos últimos meses, mais de 10 quilos, mesmo sem regime. Além disso, queixa-se de tosse frequente, cefaleia e dispneia aos esforços. E examinando o paciente, pode ser observado um edema relatado pela mesma e a pletória facial, além de veias dilatadas aparentes na parede do tórax da paciente. Qual o diagnóstico mais provável para o quadro apresentado? Letra A, síndrome de Cushing. Letra B, síndrome da veia cava superior. Letra C, estenose venosa central associada ao uso do catéter. Letra D, hipotireoidismo. Vamos ver aqui que é uma paciente que é sem comorbidades, então a gente já vê que a estenose da venosa central associada ao catéter provavelmente não está associada. E a gente vê que ela tem um quadro clássico aqui da síndrome da veia cava superior. Você vê uma paciente que é tabagista, ela tem uma perda de peso importante, que você pode até pensar numa neoplasia, e ela tem sintomas aí de congestão da região superior do tórax, e essas veias dilatadas aparentes no tórax são bem sugestivas de que tem alguma obstrução ou compressão da veia cava superior. Pode passar? Só para vocês verem mais ou menos os sintomas, então, o paciente costuma ter uma sensação de inchaço na cabeça e pescoço, cefaleia, dispneia aos esforços, ortopneia, tontura, síncope e tosse. Olha essa figura como a paciente está com o rosto bastante pletória, tem os vasos ali na região do tórax, né, no exame físico. Em alguns casos mais graves, o paciente pode até ter um edema laríngeo com disfonia e até obstrução fatal das vias aéreas e com edema cerebral. Vamos para a próxima questão. A questão número 2. Qual a principal etiologia da doença em questão atualmente? Essa é uma questão bastante clássica aí da síndrome da veia cava superior, porque antigamente os mais comuns eram o aneurisma sifilítico e os granulomas tuberculosos, que eram as doenças infecciosas, mas hoje em dia a gente sabe que são as neoplasias e a principal dela é o carcinoma de células escamosas do pulmão. Pode passar? Então, antigamente, a gente sabe que eram essas doenças infecciosas e, atualmente, a neoplasia pulmonar. Algumas outras causas são menos comuns, como, por exemplo, o uso de dispositivos como os catéteres intravasculares, marca-passo, desfibriladores, e eles estão cada vez mais aumentando a quantidade pelo aumento do uso desses tipos de dispositivos. Pode passar. A questão número 3. Qual o exame padrão ouro para o diagnóstico da doença? Aqui, se a gente olhar angiotomografia e angiorressonância, são basicamente uns exames que um substitui o outro, então provavelmente não seria essa a resposta, mas aqui você tem que decorar que a resposta é a venografia, que é o melhor exame ali para avaliar uma obstrução ali, uma estenose na região da veia cava. Pode passar. Vamos para o caso clínico número 2. Esse caso vai ser referente às questões 4, 5 e 6. É um paciente do sexo masculino de 65 anos de idade, com antecedente de tabagismo, com alta carga tabágica e hipertensão grave de difícil controle, com diagnóstico recente, há 2 anos, fazendo uso de 3 classes de antihipertensivos. Tem história de angioplastia coronariana com stent há 1 ano, e foi encaminhado para o vascular pelo cardiologista devido a um quadro de claudicação intermitente para 300 metros. O vascular suspeitou de hipertensão renovascular devido ao quadro clínico apresentado. Então, a questão pergunta, qual a principal etiologia da hipertensão renovascular? Aqui a gente tem que decorar que a principal etiologia é a aterosclerose. Pensa que é uma doença que geralmente está associada a uma estenose da veia renal
na região proximal, que está muito associado a placas ateroscleróticas. Veja que o paciente, ele tem um antecedente de tabagismo, tem fatores de risco, né, ele tem já um stent no coração e estava claudicando, então ele já tem uma doença aterosclerótica aí bem difusa, né? Pode passar? A aterosclerose, então, a gente sabe que na hipertensão renovascular ela corresponde aí a 60%, 70% dos casos, principalmente homens brancos idosos, então, com mais de 50 anos de idade, e a doença costuma ser ali na região proximal, porque é uma doença que vem contínua da aorta, né? Então, principalmente nos 2 centímetros iniciais da aorta. E as outras causas, elas correspondem aí a menos de 5%. Pode passar. Questão 5. Qual o exame padrão ouro para o diagnóstico da hipertensão renovascular? Aqui você pode até se confundir, porque é muito comum a gente solicitar como exame de triagem ultrassom, mas o exame padrão ouro para o diagnóstico ainda é a angiografia com subtração digital. Questão 6. Em crianças, o conduto preferido para o reparo renovascular é: letra A, veia autógena, letra B, artéria autógena, letra C, enxerto de PTFE, letra D, veia criopreservada. Crianças, você tem que pensar que ela vai viver muitos anos, então, você utilizar um enxerto de veia, provavelmente ele vai degenerar, então, o melhor mesmo é utilizar uma artéria autógena, principalmente a artéria ilíaca interna, que é as que eles mais utilizam para fazer esse tipo de conduto. Agora, o caso clínico 3, que vai corresponder às questões 7, 8, 9 e 10. Paciente do sexo feminino de 85 anos de idade, sem comorbidades, procura cirurgião vascular devido a úlcera no malalo medial de membro inferior direito. Apresenta ao exame físico muitas veias varicosas de grosso calibre, pulsos distais presentes e úlcera com bordas mal definidas e fundo de fibrina. Além disso, apresenta dermatite ocre, atrofia branca e lipodermatosclerose. Refere que já teve ferida há alguns anos, que fechou após curativos locais e repouso. Nunca realizou tratamento para as varizes. Aí a questão pergunta: pela classificação CEAP, revisada em 2020, como seria classificada a paciente do caso em relação à clínica? Então, a gente já vê aqui que a paciente, ela teve já um quadro de úlcera recidivada. Se ela já tem úlcera, já seria o C6. E como é recidivada, a gente inclui o R na frente. Vamos dar uma olhadinha na classificação. Acho que deu um problema aqui no slide que estava com a animação. Mas, assim, o que foi incluído? Foi incluído o C2, que são as veias varicosas, C2R, né, recorrentes, então aquele paciente que já teve uma cirurgia prévia, sobrou alguma varizes do tratamento, ou que tem veias que realmente voltaram a aparecer novas veias varicosas, aí seria o C2R. O C4C também, eles incluíram, que seria a corona flebectática, que eles definiram como padrão, então, esse padrão de forma de leque de pequenas e numerosas veias intradérmicas na região medial ou lateral do tornozelo. E o C6R, que é o que foi da questão, que seria a úlcera venosa recorrente. Questão 8. Assinale a alternativa correta em relação ao sintoma da doença venosa crônica. Letra A, então ele quer saber o que está certo, né? A lipodermatosclerose ocasionada pela hipertensão venosa de longa duração leva a um quadro de fibrose reversível da pele e tecido subcutâneo? Não, não é reversível, né? A lipodermatosclerose, ela é irreversível, então essa alternativa já está errada. Letra B, a atrofia branca é constituída por áreas de tecido cicatricial com milímetros de diâmetros em locais de ulcerações pregressas. Aqui não seria ulcerações pregressas, né? Na verdade, a atrofia branca dá em regiões que não tiveram ulcerações pregressas. Letra C, a dermatite localiza-se frequentemente sobre o trajeto venoso varicoso ou no terço inferior da perna, apresentando-se com uma área de eczema seco e descamativo ou úmido e vesicular, levando ao risco elevado de ulceração subsequente. Sim, essa alternativa está correta e é a alternativa certa, né? Letra D. A claudicação venosa caracterizada por dor acentuada durante o repouso em pacientes com varizes complicadas. Aqui não seria em repouso, né? Seria durante o exercício, que realmente vai dizer que o paciente tem algum tipo de obstrução, alguma dificuldade aí para o fluxo.
Questão 9. O paciente realizou um ultrassom Doppler que evidenciou insuficiência da veia safena magna direita em todo o seu trajeto. Sabendo disso, assina a alternativa correta. Letra A. Está indicado o tratamento cirúrgico para que ocorra o fechamento da úlcera, pois o tratamento clínico não é suficiente. Aqui a gente sabe que o tratamento clínico é sim suficiente e que a compressão é o melhor tratamento para qualquer ulcerativa. Letra B. Não é possível realizar tratamento com bota de Unna devido à presença da ulcerativa? Pelo contrário, se a úlcera não estiver infectada, a gente pode sim realizar a utilização da bota de Unna. Letra C. Apenas curativos locais com curativos especiais, como hidrocoloides, polímeros, alginatos ou hidrogéis, levam à cicatrização da ferida? Não, a gente sabe que precisa aí da compressão para ajudar a cicatrizar esse tipo de ferida. E letra D, o tratamento de escolha para úlceras ativas é a compressão, sendo tão efetiva quanto a cirurgia para promover a cicatrização. Exatamente essa a resposta, né? Isso que está correto. Questão 10. Sendo optado pelo tratamento da veia safena magna direito com termoablação com radiofrequência, assinale a alternativa correta sobre a técnica e materiais necessários. Letra A. A tríade do sucesso serve para garantir um ótimo contato do elemento térmico com a parede da veia. Sim, essa daí já é a resposta correta, né? A gente sabe que a gente faz, então, a intumescência, faz a compressão com o transdutor e coloca o paciente Trendelenburg para poder fazer que a veia esvazie e o elemento térmico fique em contato com a veia. Então, essa daí é a tríade do sucesso e ela é obrigatória na radiofrequência. Na letra B, a gente sabe que está errado, porque ele fala que é opcional realizar a compressão com o transdutor durante a ablação, mas ela é obrigatória. Na letra C, ele fala que para o tratamento da safena seria necessário um introdutor 6F, mas na verdade a gente utiliza um 7F. E letra D, a posição ideal da ponta do catéter é 1 centímetro da junção da safena femoral, na verdade é 2 centímetros.